nossa terceira aula. Bora continuar essa jornada? Tá bom demais, né? Tô gostando de ver a interação de vocês. Quanta gente aí que virou 1000 chavinhas na cabeça, começou a entender que tudo é uma questão de mentalidade. E gostei de ver vocês postando, movimentando esses perfis. Quanta gente talentosa, né? São muitos insights bacanas. Eu acho muito maravilhoso, muito legal. Aliás, posso te falar? Parabéns para você que tá aqui. Porque realmente são só os corajosos e determinados, né? A gente já largou para trás a galera curiosa, a galera cansada, né? Então eu sei que quem tá aqui são os guerreiros, aquelas pessoas que estão buscando resultados. E é normal mesmo, né? Que a gente vá deixando gente pelo caminho. Eu vejo até que a energia aqui desse finalzinho, ela muda, né? A hora que a gente vai vendo essa turminha aqui exclusiva do final. Porque tem a galera que realmente está fazendo acontecer, né? Um pessoal que está tomando decisão, um pessoal que está arregaçando as mangas, né? E, de fato, comprometido. Gente que ouviu o conselho que eu dei lá no primeiro dia, de não ficar só sentadinha no sofá e não fazendo nada. Então é isso. Tô amando ver vocês colocando em prática. E quanta gente que já está ansiosa para dar um próximo passo. Então bora, que no final da aula de hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, muito obrigada que você tá aqui hoje também. E eu queria saber quais que foram as suas percepções que ficaram de ontem. Muita gente me mandou mensagem, me mandou ali no direct, né, falando, nossa, que legal, abriu um duplex na minha cabeça, porque é um pouco contraintuitivo, né? A gente entender que tinha que estar fazendo menos, enquanto parecia que a gente tinha que fazer cada vez mais. Quanta gente dizendo que não tinha se dado conta disso, que era fazendo menos que a coisa ia funcionar, que a coisa ia dar certo. E vocês viram o tanto que realmente a gente focar em fazer aquilo que é a essência do nosso trabalho, focar em investir só no que precisa, ao invés de sair atirando para tudo quanto é lado, que isso realmente faz diferença. É por isso que eu adoro trazer o pessoal que vem para a live, porque aí vocês também têm o retorno de outras pessoas que passaram por isso, né? Para não ter que acreditar só em mim e ver que aquilo que eu tô falando é real, né? Então hoje a gente vai falar dos primeiros passos da gestão do ateliê. Então, se você está chegando aqui agora, se você caiu de paraquedas nessa aula, não tem a menor ideia do que eu tô falando, você vai parar. Você vai voltar, você vai assistir as 2 primeiras aulas, porque faz todo sentido que você veja na sequência, tá bom? Para hoje, a gente fechar aqui com chave de ouro. Então, vamos recapitular? Você entendeu lá no nosso primeiro encontro que é preciso ter excelência técnica para que a gente possa fazer parte desse mercado, num trabalho que perdura. Não tem como a sua peça ser a primeira a falar mal de você 3 meses depois que ela foi vendida, né? Na hora que ela começa a mofar, manchar. A gente viu que tem sim um público que está disposto a pagar por uma cerâmica de boa qualidade. E que é também um público que tem um alto nível de consciência. Pelo que eu tô vendo, se você tá aqui e você é ceramista, você tá disposta a fazer uma cerâmica de boa qualidade, né? E a gente precisa exatamente disso. Todos os ceramistas ganham quando a gente tem boa cerâmica no mercado. E você já entendeu também, com a aula de ontem, que não é para você ficar investindo os tufos em coisa que você não sabe nem para que serve. Você não precisa de mais uma esteca, de mais um esmalte, de mais um stencil, de mais um decalque, daquilo que está na moda para atrair o seu público. Que é começando pequeno, dando um passo de cada vez, que a gente vai conseguir conquistar nossos resultados. Quando a gente faz a cerâmica como um hobby, o nosso objetivo é relaxar, curtir. É gostosinho, né? Nesse momento, às vezes a gente toma algumas decisões baseadas no nosso prazer. Isso envolve, por exemplo, eu adorei um conjunto de esteca, vou comprar. É um hobby. Eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quiser. Posso gastar comprando ferramenta, posso gastar comprando uma bolsa cara, viajando para Dubai, tá tudo bem. Agora, quando a gente está fazendo cerâmica como um negócio, essa tomada de decisão muda. Lembra que eu falei? De acordo com os estudos lá do Sebrae. Sebrae é muito maravilhoso para ajudar os empreendedores, né? A falta de planejamento e a gestão financeira deficiente, né, das empresas estão entre as principais causas de mortalidade de micro e pequena empresa no Brasil.
O sucesso de um ateliê de cerâmica, ele está na habilidade de unir estratégia clara de identidade público, canais de vendas e uma execução que seja disciplinada e criativa, que é com controle de processos, gestão financeira, excelência no acabamento das peças, sempre com o foco no valor que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então, quando o hobby vira um negócio, eu não compro só porque eu quero. Eu compro se isso vai ser um ativo. Lembra? Palavrinha chave. Todo ateliê precisa de ativos. O que é um ativo? É aquilo que vai trazer dinheiro para o seu ateliê. Um ativo não gasta dinheiro, ele gera dinheiro. E aí, se a gente parar para pensar, a gente já entendeu também que o maior ativo do seu ateliê, quem é? É você. Não tem nada que vai trazer mais retorno para o seu ateliê do que você. Não é outro stencil, não é outra esteca, não é um equipamento novo, tá? Você é quem vai trazer retorno para o seu ateliê. Ou seja, é em você o investimento que mais vai dar resultado. Investindo nas suas habilidades de produzir, de criar, de fazer a gestão do seu negócio. E nesse momento entra, sim, o bendito do forno, tá? Vamos falar disso que eu sei que vocês estão ansiosos, né? Do mesmo jeito que eu não posso ter um pensamento de eu quero ou não quero, eu não posso decidir se eu vou ou não comprar um forno simplesmente se eu tenho ou eu não tenho dinheiro. E o forno, ele vai fazer parte do seu processo. Porque não dá para fazer cerâmica sem forno, tá? Não dá para fazer no forno de casa, no forno de pizza, não dá. Tem que ter um forno, tá? Mas, vamos lá. Eu vou usar aqui como exemplo um forno elétrico, porque ele é o forno mais usado em áreas urbanas e a maioria de vocês mora em regiões urbanas, pelo menos foi isso que vocês me contaram nas pesquisas aí que vocês responderam, tá bom? Mas vamos só lembrar de uma coisa aqui antes. Se a gente está falando de uma arte que é milenar, é claro que existem outros modos que não envolvem energia elétrica, certo? Existe sim a possibilidade de fazer queimas alternativas que envolvem o fogo, como a construção de forno pré-colombiano, por exemplo, de forninhos efêmeros que queimam com lenha, com carvão, você monta e desmonta à medida que você precisa usar. E é possível atingir 1000 graus para esses fornos, ou seja, tendo um quintal, uma área externa, onde é possível fazer fumaça, né? Só lembrando disso, não é todo lugar de regiões urbanas que você pode fazer fumaça, tá bom? Mas podendo, é possível. É possível ainda você utilizar forno a gás, por exemplo, construído com um tambor, né, com um latão e com uma manta cerâmica, que é uma construção mais barata do que o investimento num forno elétrico, por exemplo. Então, essas queimas que envolvem fogo, seja lenha, o gás e tudo mais, elas inclusive trazem resultados diferentes da queima com forno elétrico, o que é mais uma das inúmeras possibilidades da linguagem dentro da cerâmica, tá? Para quem vai fazer peças pequenininhas, como joias, por exemplo, bijuterias, ainda existe a possibilidade de usar muflas de micro-ondas, tá? Que são pequenas caixinhas que, colocadas ali dentro do micro-ondas, atingem altíssimas temperaturas. Ou seja, existem muitos caminhos possíveis para se explorar, caso você tenha o espaço e a disposição para fazer acontecer, tá? Como vocês são uma maioria urbana, então eu vou voltar ao modelo que acaba sendo o mais viável, especialmente nesse início, onde vocês ainda não têm tanta experiência para explorar essas outras queimas por conta própria, tá? O momento de comprar um forno, ele faz parte de uma decisão que é estratégica quando a gente está falando de um negócio. E é aí que entra a questão que eu vejo muita gente reclamando, né? Porque vocês já cansaram de me ouvir falar que não, você não precisa comprar um forno, você pode queimar fora. Tem vários ateliês que oferecem o serviço de queima, etc, etc. Sempre falo isso, certo? E são os comentários mais indignados, para não dizer raivosos, que eu recebo falando que não dá para queimar fora, porque queimar fora é muito caro e que eu tenho, sabe? Então, assim, eu quero pegar um exemplo que citaram, né, para construir um raciocínio junto com você. Vamos lá. Pensando nesse contexto de um forno elétrico. Seguinte comentário que foi o que apareceu. Carol, para eu fazer uma queima no meu forno pequeno aqui na minha casa, eu gasto R$54. Eu já vou te explicar como é que a gente faz esse cálculo, tá? Mas se eu levo para queimar num outro ateliê, eles me cobram R$250. Poxa, 5 vezes mais caro. Impossível eu conseguir ter um retorno, colocar isso no preço da minha peça vai ficar muito cara, eu não vou conseguir vender, tá? Bom, aqui já entra um problema que não tem nada a ver com a queima,
que é a pessoa que não está tendo noção de quanto custam as queimas. E aí, olha só, eu preciso de vocês muito atentos aqui comigo agora, tá bom? Vamos fazer o seguinte, avisa pro seu cérebro que vai ser importante. Postura de aprendizagem aqui, tá bom? Seu cérebro tem que entender que você não tá largadona no sofá relaxando, que você tá prestando atenção aqui comigo. Então se ajeita aí e fica aqui comigo. Você não vai ter que fazer conta nenhuma, eu vou fazer as contas todas aqui. Eu só quero que você acompanhe o raciocínio, tá? Mas eu não quero que a sua cabeça esteja em Marte enquanto, né, eu começar a falar de número aqui. Então fica aqui comigo. Vamos usar a neurociência aqui a nosso favor, tá bom? Ajusta a sua postura para o seu cérebro saber que é importante esse negócio. Vamos lá. Eu vou falar de valores aqui que eles não são fictícios, eles são valores reais, mas eles não são absolutos. Pode ter aí uma pequena variação de marca, de lugar, de tamanho e tudo mais, tá bom? É só para a gente poder ter uma ideia, tá? Para construir aqui o nosso raciocínio, tá legal? Então, R$54 foi o que a pessoa falou que ela gastou para queimar, contra 250 que o ateliê cobra para queimar. Vamos entender primeiro se esses valores estão certos e o que isso significa? Porque olhando assim, concorda comigo que é óbvio que é melhor queimar em casa do que queimar fora. 54 contra 250, não tem como eu te convencer. Então olha só, um forno pequeno, de exemplo aí de uma média de 90 litros, vai custar em média, dependendo de fornecedor, uns R$10.000. Quando a gente compra o forno, a gente precisa também da mobília refratária, tá? Então, um jogo mínimo de mobília refratária para esse forno vai custar uma média aí também de R$1.000. O que é essa mobília? São aquelas prateleiras que a gente vai colocando para montar a fornada, né? A gente não joga tudo lá dentro do forno, a gente vai ali colocando as colunas, as prateleiras e acomodando as peças. Então, esse conjunto básico de prateleiras, R$1.000 em média. Então eu fiz um investimento de R$11.000, certo? Agora vamos calcular o custo de fazer uma queima? Primeira coisa que tem que estar muito claro aqui, o custo da queima não é só o custo da energia elétrica. Energia elétrica é um item que vai compor o preço dessa queima. Vamos entender quanto que custa de verdade essa queima? Eu vou falar de um jeito simples, mas que funciona super bem, tá bom? Para você calcular aí, mesmo que você tenha outras coisas funcionando na sua casa, esse jeito vai funcionar, tá bom? Não sei que você tenha aí um dia inteirinho de um chuveiro elétrico, um ferro de passar roupa ligado, isso interfere na medição. Mas se for lâmpada, geladeira, TV, isso não vai interferir, tá bom? O consumo é mínimo num dia, não vai interferir numa queima. Antes de ligar o seu forno e começar a sua queima, o que você vai fazer? Você vai lá no relógio da casa e vai olhar quanto que está marcando o consumo e vai anotar. Faz a sua queima. Terminou? Volta no relógio, vê de novo ali quanto deu e anota. Você vai subtrair um valor pelo outro para saber quantos quilowatts que você consumiu naquela queima, certo? Guarda isso. Na sua conta de luz, você vai ver quanto que custa o seu quilowatt. Como é que você vai descobrir quanto é que custa? Vem escrito na conta o valor do quilowatt, tá bom? Mas não é esse que você vai olhar. Por quê? Em cima disso, ainda vai incidir imposto, depende da bandeira, né? Cada lugar tem uma regra. Então, para saber o valor real do quilowatt, você vai lá no final da conta, vai ver quantos quilowatts que você consumiu e vai dividir pelo valor total do número de quilowatts, para você entender quanto é que custa realmente cada quilowatt, tá? Que aí já está considerado com os impostos. Então, você vai pegar a quantidade de quilowatts ali que você consumiu na sua queima, multiplicar pelo valor real do quilowatt para saber em quanto você gastou. Nesse caso, foram os tais dos R$54, tá? Aí, o que acontece dentro do forno? Como é que ele funciona? Tem um jogo de resistências que está lá dentro, né? E, de novo, por que eu estou falando aqui de um forno elétrico? 90% das pessoas que estão participando aqui estão em ambientes urbanos, tá bom? Então, por isso que o custo da queima que a gente está falando é de um forno elétrico, tá? Dentro do forno, essas resistências vão aquecer, tá? E existe ali um termopar. O termopar, ele é um termômetro. Ele mede a temperatura do forno, manda a informação para um controlador que vai fazer essa resistência ser acionada. A resistência e o termopar têm uma vida útil, tá? Normalmente, a gente considera uma média ali de 100 queimas, tanto para as resistências quanto para o termopar. Então, um jogo desse, para um forno desse tamanho, custaria em média R$2.500. Se eu for dividir esse valor pelas 100 queimas que ele dura, em cada queima eu gasto R$25 de termopar e resistência.
Vamos agora falar do equipamento. Todo equipamento, quando a gente está numa empresa, a gente pensa na depreciação desse equipamento. O que significa isso? Que eu vou ter um desgaste natural desse equipamento. Isso se dá, por regra de mercado, não foi eu que inventei não, 2% ao mês. Ou seja, em 50 meses eu conseguiria de volta o investimento que eu fiz inicialmente nesse equipamento. E onde que isso vai ser usado? Para atualizar o equipamento, para fazer manutenções mais estruturais que precisarem ser feitas, ou para você eventualmente trocar esse equipamento, tá? Então a gente sempre vai considerando 2% ao mês. As empresas fazem isso, por exemplo, com um computador, com outros maquinários. No nosso caso, nosso maquinário é o forno, certo? Então você pode considerar ali esses 2% de depreciação. Um forno que custou ali 11 mil reais, considerando o forno mais a mobília, 2% vai dar 220 reais por mês. Vamos supor que eu vá fazer 10 queimas por mês. Então eu vou colocar aqui 22 reais de depreciação do forno por queima, certo? Bom, o forno não se enforna e desenforna por magia, certo? A gente tem que ter alguém que vai ali colocar as peças dentro dele. Então, estou pensando aqui numa média salarial de 3 mil reais para uma pessoa que vai trabalhar a semana toda, 8 horas por dia. Isso dá um valor de hora de R$ 18,75. Estou considerando aqui 1 hora de trabalho, tá bom? Para a pessoa que vai pegar aquilo tudo ali, colocar dentro do forno, fazer a queima, depois desligar, desenfornar tudo e embalar. 1 hora de trabalho, meia antes, meia depois. Para esse tamanho de forno, acho que tá ok, tá? Então, o custo dessa queima não é de R$ 54 reais, percebe? O custo dessa queima é de R$ 54 reais de energia elétrica, R$ 22 reais de depreciação, R$ 25 reais da vida útil do termopar e da resistência, R$ 18,75 de 1 hora de trabalho, que dá um total de R$ 119,75. É óbvio que eu estou lendo uma cola, tá bom? E até aqui, gente, ninguém tá ganhando nada com isso. Isso é o que custa. Então, se você for queimar na sua casa, você não vai pagar R$ 54 reais. Você também estaria pagando R$ 119,75. Esse é o custo dessa queima, tá? Ah, Carol, mas ainda assim, se eu for subtrair os 250, eu ainda tô com 130 a mais pela queima. Será? Então agora, muita calma nessa hora. Vamos dar mais um passinho? Você comprou o forno? Não. Seus 11 mil que você teria investido no forno estão lá guardados, por exemplo, numa aplicação. Se você colocar esse dinheiro em qualquer aplicação que renda aí 0,5% ao mês, você vai ter um rendimento de R$ 55 reais por mês. A pessoa que comprou o forno, ela não tem essa oportunidade. A gente chama isso de custo de oportunidade, né? De pegar esse dinheiro que está livre e fazer um outro investimento com ela. Ela está com esse dinheiro parado. Então, quem não comprou o forno, guardou o dinheiro, está recebendo ali todo mês pingadinho R$ 55 reais. Vai fazendo juros compostos disso ao longo do tempo. Você está tendo um rendimento aqui. Então, vamos lá. Fora o investimento, você está ganhando esse dinheiro todo mês. Se eu tirar ainda esses R$ 55 reais dessa conta, vai dar R$ 75,25. É isso que você está pagando pela queima, se você fizer uma queima por mês. É isso que o ateliê está te cobrando pelo serviço de te dar essa facilidade de ter a queima feita para você. Agora, olha só, você não teve o custo da instalação elétrica, você não vai ter que fazer manutenção do forno, você vai queimar quando você quiser. Você vai fazer uma quantidade de peças ali que tem que entregar dali 30 dias, daqui 40 dias, você faz essas peças, leva para queimar, pega, volta, tudo lindo. Você não tem que esperar, por exemplo, encher uma fornada inteira para aí então poder fazer a sua queima. Se você, por exemplo, tem o seu próprio forno, tá? E vamos imaginar que você está começando. Você ainda vai estar fazendo uma produção muito pequenininha. Você não consegue encher um forno. Aí o que você vai fazer? Vai custar muito mais caro, porque você vai queimar no seu próprio forno meia fornada. Se você está começando, os seus custos eles também são muito baixos. Você não paga contabilidade, você não paga aluguel, você não paga funcionário. Então fica muito equilibrado pegar esse custo das queimas, né, que pode parecer ser um pouco maior, e colocar ali. Ai meu Deus, tô vendo as cabeças explodindo aqui. Me conta, sua cabeça, você tá aqui comigo, sua cabeça tá assim ainda? Gente, matemática pura e simples. Fora a agilidade disso tudo.
Eu já falei várias vezes que quando eu comecei a fazer cerâmica, eu não tinha forno. Eu levei 2 anos para comprar meu primeiro forno. E aí fica todo mundo assim, ai Carol, você fala isso de começar pequeno, mas olha esse ateliê, 5 fornos, a sala da plaqueira, a sala do torno, a sala da esmaltação. Sim. Só que tudo isso começou em uma salinha pequenininha, sem forno. E tudo isso foi comprado aqui, né, do que vocês estão vendo, depois desse ateliê. Com esses 5 fornos, tudo isso foi pago com o dinheiro da cerâmica. Não foi um investimento do dia para a noite. Há uns anos atrás, quando meu ateliê era lá em casa, eu tinha só 2 fornos. E aí eu peguei um projeto que era grande e eu sabia que eu não ia ter vazão para mais um forno depois daquele projeto. Eu avaliei bem a situação e eu vi que não fazia sentido naquele momento fazer aquele investimento e comprar um outro forno. Então o que eu fiz? Eu aluguei o forno de uma outra pessoa. Eu levava as peças para queimar e pagava pela queima. Então às vezes parece que é muito mais caro, que é porque a gente não está colocando todos os números na ponta do lápis. E isso é fundamental para que a gente entenda o nosso negócio e tome melhores decisões. A gente tem que conhecer os nossos custos, para que a gente possa, inclusive, precificar a nossa peça. Porque se a gente não conhece os nossos custos, a gente não vai conseguir viver de cerâmica. É simples assim. Vocês sabem que tem um dado da Endeavor que mostra que 42% das pequenas empresas brasileiras enfrentam dificuldades financeiras porque não sabem precificar os seus produtos e serviços. Isso é uma dor enorme, assim, a gente nem imagina, de muitas áreas, tá? É simples assim, é a diferença entre fazer cerâmica e viver de cerâmica. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade e colocar esse forno para dentro a hora que ele virar um ativo. A hora que eu tiver uma produção que faça tanto sentido, que não faça mais sentido pagar aqueles R$75 a mais toda queima, porque eu já estou queimando muito. Porque eu já consigo encher uma fornada e aí a queima vai estar otimizada. Porque eu estou num nível de conhecimento na cerâmica, técnico, que eu sei manipular as coisas do jeito que eu quero. Aí eu prefiro fazer a minha própria queima, porque eu já me formei, eu estou entendendo melhor da queima, da curva dos processos. Às vezes eu estou entendendo melhor do que a pessoa que queima para mim, porque esse momento chega, viu, meus amores? Eu morro de orgulho quando eu vejo os alunos nesse movimento, sabe? Eles começam queimando fora e falam, poxa, podia tal coisa ser melhor. Porque sim, a gente às vezes vai ter que se adaptar a algumas questões, né? E aí eles falam, poxa, agora eu já sei mais do que eles que estão queimando. E aí eles compram o próprio forno, começam a fazer suas queimas para ter mais autonomia, mais agilidade. Faz sentido, né? Porque ali passou a ser um ativo. Tem uma lista que a gente vai disponibilizar para vocês no WhatsApp. Todo mundo que está inscrito aqui vai receber no grupo, tá? E só pela comodidade mesmo, porque ela está sempre disponível no meu site e fora dos períodos de jornada também eu deixo ali no link da bio, no Insta, tá bom? Ali tem ateliês que oferecem o serviço de queima por todo o país. Essa lista é pública, você pode tanto acessar e cadastrar o seu serviço de queima, quanto achar alguém para queimar ali perto de você, tá? Pode ser que você ache que não tem ninguém perto de você. E quando eu digo perto, pode ser que não seja no seu bairro, né? Dependendo aí da tua cidade, pode ser que seja numa cidade vizinha. Porque, gente, empreender não é também para ser tudo fácil, né? Eu fiquei 2 anos ali andando de ônibus, carregando caixinha para levar a peça de aluno para queimar de um lado para o outro, né? Tem um começo que vai exigir sacrifícios, ninguém aqui tá falando do mundo de Alice, tá? É vida, né, que chama. Mas, se não dá para comprar o forno, não é por isso que você não vai fazer cerâmica. E mais, não é por isso que você não vai ganhar dinheiro fazendo cerâmica. Vocês sabem que 80% dos alunos do Viver de Cerâmica começam o curso sem ter forno? Olha aí. E aí, se você olhou, deu volta, procurou, não achou realmente um forno, criatura de Deus, olha a possibilidade de renda extra que você tem. Você pode comprar o forno. Esse valor que eu falei é de um forno aí de média de 90 litros. Tem fornos menores, ainda mais em conta, tem fornos usados. Com serviço de queima, você paga a parcela do forno. Daqui a pouco chega uma encomenda, é pronto, pagou o forno. Eu recebi esse exato depoimento de um aluno, sabe? Exatamente isso que aconteceu com ele. E assim, precisa ter garra para fazer acontecer. Primeiro, a gente tem que ter os 2 pezinhos bem fincados no chão. Tá? Vocês nunca vão me ver aqui falando, ainda mais pessoal que está em transição de carreira, gente com filho, sabe? Nunca vocês vão me ver falando, ai, se joga, queima as pontes, vai com medo mesmo. Não.
Primeiro você se estrutura, entende, olha bem seus números, faz as contas. Pronto, fizemos as contas, entendeu bem a realidade? A partir daí, empreender exige coragem. Dá o passo, sabe? Não tem aquela história, dá o passo que Deus dá o chão? Você precisa dar o passo. Mudou a mentalidade, não é mais um hobby, tô entendendo que isso é um negócio, tá na hora de dar o passo. Agora, o que não dá é para ficar achando, né? Acho que dá para dar o passo, né? Gente, é um negócio, não tem achar. A gente tem que ter pensamento estratégico, planejamento para fazer a coisa acontecer. Para fazer o serviço de queima, por exemplo, você vai aprender muito bem a fazer uma queima muito bem feita. Porque esse pilar da excelência técnica não tem jeito dele ser deixado de fora. Não importa qual é o serviço que você está oferecendo. E aí, a partir desse investimento em você e no forno, aí você consegue uma boa fonte de renda. E olha aí o retorno do investimento chegando. Lembra do ativo? Não é só sobre cerâmica, gente. Senão você fica achando que é só fazer cerâmica. Mas cada decisão vai impactar no resultado final desse negócio. Imagina eu ficar comprando, por exemplo, esmalte de potinho, desse tamaninho. Que a gente entra naquelas lojas que parece a Disney, né? Imagina eu ficar esmaltando peça com pincel com os potinhos assim. Lá no Viver de Cerâmica eu ensino algumas bases de esmalte, né? Para que as pessoas possam produzir seus próprios esmaltes. Gente, isso dá uma economia de umas 10 vezes o valor de esmalte. E o problema que eu tô falando não é pintar com pincel não, tá? Porque tem muita gente que pinta com pincel em larga escala. A questão é o jeito que você compra o material. Eu preciso ter uma mudança de mentalidade no jeito que eu compro, no jeito que eu produzo, no jeito que eu uso, nos processos que eu tenho, né, para fazer tudo isso acontecer. Conhecer os seus custos e encarar o ateliê como uma empresa. Quando a gente passa a ter essa noção de todas as áreas de conhecimento que envolvem de fato um ateliê, tudo muda. E aí eu sei que pode ficar aquela sensação de, nossa, Carol, mas já falou tanta coisa. Aliás, vocês já foram embora com as contas todas aqui que eu tô fazendo? Ou vocês estão aqui comigo ainda? Porque depois desse monte de conta de forno, vocês não foram embora não, né? Por favor, gente, fica aqui comigo. Porque parece que é tanta coisa assim. Porque ninguém nunca ensinou a gente a fazer nada disso. Quando a gente estava na escola, a gente não aprendeu a fazer nada disso. A pensar, né, o todo. Quando a gente estava na faculdade, isso aqui não é um privilégio das artes, tá? Eu aposto que você que está aí na sua profissão, tem muita gente aqui, né, em transição de carreira, eu aposto que aí na sua profissão, seja você advogada, fonoaudióloga, você não aprendeu a cuidar do todo. A gente não aprende a ter uma empresa. A gente aprende a trabalhar para alguém. A gente aprende a executar a nossa função dentro de um organismo que tem alguém que está pensando o resto. O problema é que agora, problema é uma solução, né? É que agora você é o alguém que pensa o resto do organismo e você é o organismo. Você tem que fazer todas as coisas. Porque do jeito que a gente fala, parece que é só ir fazendo de orelhada, né? E eu tô dizendo isso porque foi exatamente assim que eu fiz por muito tempo. Eu achava que eu tinha que ser uma excelente artista. Ponto. E aí eu fiz todos os cursos de especialização que você imaginar. Gente, eu estudei muito. Eu brinco com essa história de que eu não vou ensinar a queimar a crina do cavalo, a casca da fruta, não sei o quê, fazer bolinha de sabão. Por quê? Porque eu fiz tudo isso. Eu achava que eu precisava ser essa ceramista que sabe fazer tudo. Porque eu tinha que ser muito boa em tudo. E hoje em dia, se eu for ver o que realmente eu faço no meu trabalho, gente, é tão simples. Meu trabalho é completamente minimalista. É o arroz com feijão bem feito. Só que aí, a hora que eu comecei a vender o meu trabalho, esse universo novo foi aparecendo. Quanto custa? Que prazo que eu dou para essa encomenda? Se for no atacado, será que eu posso dar desconto? O que muda? Uma vez eu participei, que delírio, né, de um programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sei lá como é que eles me acharam. Aí eles vieram me entrevistar e me perguntaram: qual o seu ticket médio? Quantas peças você vende por mês? Qual o seu markup? E eles iam me fazendo umas perguntas dessas coisas do mercado, né? Qual que é a sua margem de contribuição? Gente, eu não sabia responder nada. Eu fui entendendo ao longo do tempo que eu não sabia fazer nada disso. Eu sabia fazer cerâmica. Você sabe responder essas perguntas? Só que aí chegou uma hora que não dava para não saber. Porque a cerâmica não era
um plano B. A cerâmica era o plano A. Depois que o meu filho nasceu, eu fui mandada embora do meu emprego. Eu não tinha mais como fazer cerâmica do jeito que desse, porque meu emprego estava ali segurando as pontas. Não dava mais. Eu precisei fazer dar certo. E foi aí que eu entendi que tinha muita coisa que eu tinha que aprender. Falei agora há pouco do Sebrae, né? Eu fiz muito curso no Sebrae. Fiz de empreendedorismo, de negócio, de precificação, de marketing. Eu gastei infinitamente mais dinheiro com isso do que aprendendo cerâmica. E olha que eu investi bastante na cerâmica. E ao mesmo tempo que eu me instrumentalizei com conhecimento, com essas regras do mercado, eu entendi que a cerâmica, esse processo de produção artesanal, ele tem uma lógica que é própria. Essa história de quantas peças você produz por mês, ticket médio, isso vale para larga escala. Mas num ateliê onde praticamente cada peça é única, cada projeto tem uma escala completamente diferente. Uma xícara é uma peça. Uma cuba, um centro de mesa, é uma peça. Cadê a lógica de fazer uma média entre essas duas coisas que são tão diferentes? Quantas fruteiras eu coloco num forno? 3? Quantas xícaras? 200? Então não existe essa média. Então eu acabei construindo aí ao longo do tempo uma curadoria do que de fato fazia sentido. Inclusive tem gente que olha, né, a nossa planilha de precificação e fala: nossa, eu nunca vi precificar desse jeito. E não tem mesmo, né? Aquilo foi criado. Mas eu chamei especialistas da área financeira para validar tudo isso para mim e aí sim transformar isso numa planilha, tá? Eu entendo muito do pensamento, da planilha nada. E essa é justamente a planilha que a gente usa aqui no ateliê e que eu compartilho com os alunos do Viver de Cerâmica. E esse é o ponto. Eu não tenho que ser especialista em finanças, mas eu tenho que ter noção. Não dá para eu ser especialista em administração, mas eu tenho que ter noção. Eu não tenho que ser uma fotógrafa profissional, mas eu tenho que saber tirar foto das minhas peças com o celular, porque é assim que vai ser a realidade. É assim que a gente vai fazer. A gente não tem condição, ainda mais nesse comecinho, de contratar cada um desses profissionais. Contrata um fotógrafo, contrata um financeiro, aí contrata alguém para marketing, aí agora contrata alguém da administração. Quem está aqui no comecinho está tentando pagar as contas, está tentando fazer dar certo. E aí vai chegar alguém e dizer: não, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, como se você fosse uma super empresa. Não tem como. Só que você precisa de todas essas disciplinas dentro do seu ateliê para ele funcionar. A gente precisa, mas a gente começa sendo um exército de uma pessoa só. E aí, antes de você se sentir esgotada, pensando que tem que dar conta de tudo isso, o que eu quero te dizer, com planejamento, com pensamento estratégico, cuidando dos 3 pilares que a gente falou, é possível. Foi justamente essa formação que eu construí, que é o Viver de Cerâmica, que é uma curadoria com 25 anos, que envolveu muita história de vida, muitos erros, muitos acertos, muitos resultados. E quando eu passei a ter os processos certos, bem estabelecidos, eu juntei tudo isso numa metodologia que é simples de ser aplicada, para que você não precise levar 20 e tantos anos para chegar até aqui. É como subir no ombro de alguém, sabe? Que já chegou ali onde você quer chegar, para você conseguir enxergar o caminho. E o melhor é que eu vou junto com você. E assim você não precisa gastar tanto tempo, tanto dinheiro para fazer aquele mesmo caminho. Dá para você encurtar, ter resultados efetivos e mais rápidos. A gente viu aqui o caso de tantas pessoas, né, que conseguiram transformar suas vidas e de fato viver de cerâmica. Você já tinha se visualizado vivendo esse sonho também? Parece que é só um sonho? Um ateliê organizado, as vendas acontecendo, trabalhando sem se perder no caminho, virando noite para entregar a encomenda que você não soube planejar o prazo, tendo retorno financeiro, sendo reconhecida e valorizada pelo seu trabalho. Eu sei que pode dar um medo danado, né? A falta do forno, nunca ter feito cerâmica, ou então ter feito e não ter dado resultado, e ficar pensando que talvez é que você não dê conta. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é sua culpa, porque ninguém te ensinou a fazer nada disso. E isso são verdadeiras áreas de conhecimento. E mesmo na cerâmica, se você fez ou faz aulas no ateliê, por exemplo, que é ótimo, é uma delícia, você não aprende a cuidar de todo o processo. E aqui, gente, eu não estou julgando a qualidade da tua aula, não, tá? Isso é da natureza da aula. Você faz a peça, você vai embora e alguém cuida daquilo ali, para estar no estágio que precisa para você voltar na semana que vem e continuar fazendo.
Essa foi uma das grandes surpresas que a gente teve no Viver de Cerâmica. Boas, né? Fazer de maneira online te possibilita ver e rever os processos quantas vezes você precisar. E mais, te faz entender o processo inteiro de ponta a ponta. O processo funciona porque ele foi concebido com um método. São 3 pilares, tá? No primeiro, que é a excelência técnica, você vai aprender desde o que é argila até a montagem e estruturação do seu ateliê, mesmo que ele seja um espaço pequeno dentro da sua casa. Você vai passar pelas técnicas de modelagem, desde modelagem manual até a modelagem do torno e todos os acabamentos que envolvem tudo isso. A gente vai falar dos corantes, engobes, esmaltes, como é que usa tudo isso, como é que esses materiais se comportam, sempre pensando da perspectiva de quem vai trabalhar com cerâmica. É aquilo que eu falei, a mentalidade, o jeito de olhar e o planejamento em função de todas essas coisas, ele muda quando a gente está fazendo isso como um negócio e não mais como um hobby. A gente vai entender tudo sobre as melhores formas de secar as peças, fazer as queimas de biscoito de alta temperatura, monoqueima, entendendo toda essa dinâmica da queima para que você tenha o domínio do teu forno, ou a propriedade para você conversar com quem vai fazer suas queimas. Com esse pilar, você vai ter confiança e autonomia para montar seu ateliê e fazer suas peças de maneira impecável. Depois disso, a gente entra no processo criativo, que é o segundo pilar. Um ponto determinante para que você realmente tenha um trabalho que finca a sua bandeira no mundo, sabe? Para que você desenvolva um trabalho que as pessoas olham e desejam. Eu quero poder ter você aqui também, sabe? Comigo, quando tiver as aulas aqui da jornada, mostrando seus prints das pessoas pedindo pelas suas peças. Isso só vai acontecer à medida que você entenda qual é a sua identidade e como colocar a sua identidade ali dentro do seu trabalho. E isso você aprende. Tem técnica. Para fazer isso, existe metodologia, sabe? Não é aí, pronto, agora crie uma coleção. Gente, isso não existe. Isso se constrói e você vai ser capaz de desenvolver a sua própria identidade. E o terceiro pilar é a gestão assertiva, onde a gente vai falar de toda essa parte do negócio. Entender que você está construindo uma marca, cuidar do marketing, do seu tom de voz, de como é que você se apresenta para o mercado. Quais são os canais de conversa que você tem com o seu cliente? Quem é o seu cliente? Para quem que você vende? Por quanto que você vende? Precificar seus produtos com segurança, entendendo todos os seus custos, entendendo qual vai ser o modelo do seu negócio em função da sua personalidade, da sua vida. Gente, eu até arrepio, porque assim, são vidas. É o que eu sempre falo aqui, não é só sobre cerâmica. A gente vai falar de vários detalhes, como embalagem, envio, pós-venda, processos produtivos, linha de produto, tudo o que você precisa para todas essas áreas do conhecimento. A parte de fotografia, marketing, vendas, compras financeira, administrativo, processo criativo, criação, produção, tudo isso contemplado para que você realmente tenha um ateliê produtivo, redondo, que funciona, que dá lucro. Você vai aprender a implementar processos para realmente conseguir, por exemplo, reproduzir aquilo que você faz, com materiais de apoios práticos. Quer ver, por exemplo, a gente tem aqui, ó, alguns materiais que o pessoal recebe. Um deles é a ficha técnica, para que você tenha padrão de reprodução das suas peças. Porque quem nunca, né? Você manda a peça para o seu cliente e aí ele te liga. Oi, sabe aquelas xícaras que você fez para mim? Teve uma que quebrou, você pode fazer outra? Claro, me manda uma foto. Mede para mim, porque você esqueceu de fotografar, você não mediu. Ah, gente, que papelão, né? Você não lembra como é que ela era. Você tirou quente do forno porque você estava atrasado para entregar e aí não deu tempo de fotografar. Porque você não sabe calcular o tempo de produção e aí a entrega atrasa. Se bobear, você nem combinou a forma de pagamento e agora você não sabe como é que você vai cobrar porque parece que o cliente esqueceu que ele tinha que pagar pelo pedido, não é? Gente, é tanta ansiedade e angústia. Eu sei porque meu direct é cheio das mensagens de vocês, né? Não tem que fazer parte da vida de um ceramista isso tudo. Não tem que se sentir escrava do Instagram, como se tivesse que postar o dia inteiro. Você não consegue fazer um stories porque você acha que você está ocupando o seu dia com aquilo. Não precisa ser assim. Dá para ter processo e é por isso que existe metodologia. O Viver de Cerâmica ele é uma formação completa para quem quer, de fato, construir esse negócio e fazer dele um negócio de vida.
um negócio lucrativo, que não só vai te dar resultado financeiro, mas que vai te dar um retorno de satisfação pessoal, de realmente conseguir realizar seus sonhos com tranquilidade, com presença, sabe? Esse é o único curso que existe de cerâmica e empreendedorismo do país reconhecido pelo MEC. Você tem a opção de fazer a formação como um curso livre ou como extensão universitária e incluir esse certificado no seu currículo. Eu gosto sempre, né, de lembrar das pessoas que passaram por aqui e que puderam, sei lá, a Raquel contando do carro que ela comprou, pessoas que tinham um ateliê no box do banheiro e que hoje conseguem ali olhar o faturamento caindo ali na conta todo mês. Gente, é muita transformação que acontece na vida das pessoas que conseguem olhar novos patamares de situações que elas achavam que elas não poderiam viver e que hoje elas estão vivendo graças ao retorno que elas estão tendo com a cerâmica. Quantas mulheres que nós temos aqui, né? A gente sabe o que significa para uma mulher ser dona do próprio dinheiro, ser dona do próprio nariz. Ter autonomia para estar onde ela quer, porque ela quer, não porque ela precisa. Quantas mães, eu adoro que sempre nas nossas aulas do Zoom tem lá janelinhas com vários mascotinhos que eu falo. Tem os mascotinhos, gatinhos, cachorrinhos, mas é uma criançada. Quantas pessoas fizeram viver de cerâmica amamentando? Eu conheço as crianças hoje. Eu pude fazer tudo isso, todo esse trabalho com cerâmica, vendo os meus filhos crescerem. Eles estavam ali junto comigo, dentro do ateliê enquanto eu estava trabalhando. Não tem nada que pague isso, sabe? De não ter aquele horário rígido, formal. E eu não tô dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô dizendo que eu trabalhei pouco, tá? Eu trabalhei muito, mas nos momentos que eu entendi que eu tinha que trabalhar. E eu estive com os meus filhos quando eu tinha que estar. Eu acompanhei cada jogo de basquete, cada coral, cada teatro, tudo que eles fizeram, eu estava lá. E é sobre isso. Escolher um modelo de vida que se encaixa naquilo que você sonhou e que você quer construir para a sua vida. E é possível. A gente pode ser muito bem paga quando a gente sabe o caminho que a gente precisa trilhar. Então é de coração aberto que eu te convido a fazer parte dessa nova turma do Viver de Cerâmica. Lá atrás, em 2021, quando eu abri a primeira vez que eu ouvi falar isso aqui, eu estava super nervosa. Eu já estava pensando, nossa, será que isso aqui deu certo só para mim? Será que isso aqui realmente é uma metodologia? Funciona? Só que agora, são mais de 3 mil alunos depois, eu vejo que funciona. E aí eu quero gritar para todo mundo, gente, vem! Vem pro Viver de Cerâmica, porque dá. É só aplicar que o resultado vem. Tem gente que já participou várias vezes da jornada, aí de repente toma coragem, sabe? E entra. E aí vem correndo me falar, Carol, não acredito. Eu tava com medo, fiquei enrolando. Eu já podia estar vivendo isso tudo. Como foi o caso das pessoas que vocês conheceram na live? Pessoas que já estão vivendo com qualidade de vida, ganhando bem, que começaram há 1, 2, 3 anos atrás. Consegue imaginar você vivendo isso também? E lembra, você é um ativo. E a gente está falando aqui de um investimento. Ele precisa dar retorno. E sabe do melhor? Até o final do ano, é mais do que tempo suficiente para você recuperar o investimento que você vai fazer nessa formação. Para essa turma, eu preparei alguns bônus especiais. E eu quero incentivar você que está aqui, que já entendeu que o Viver de Cerâmica é o que você precisa. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai abrir as vagas do Viver de Cerâmica. Todo mundo que fizer a inscrição amanhã vai receber esse conjunto de cadernos aqui que eu estava mostrando, tá? Isso aqui é material do curso, não é vendido separadamente, tá bom? E o que são esses cadernos? Então, um deles é a ficha técnica, que é para você poder anotar, padronizar, né, a sua produção, repetir essas peças quando você tiver que ter uma produção, ter um padrão de entrega, certo? Um diário de queimas, que aqui é o diário do seu forno. Para você entender tudo que está acontecendo com o seu forno, quantas queimas ele já fez. Lembra que eu falei aquela história do tempo, da vida útil, do termopar, da resistência? Você vai fazendo todo esse mapeamento aqui e aqui no final tem uns adesivos que é para você mostrar aí, recortando e colando aqui para saber quais são as manutenções que já foram feitas, tá? Ninguém quer ter um termopar queimado na véspera do Natal, certo? Então, você vai fazer esse registro todo aqui para acompanhar teu forno. E um caderno de artista, onde você vai fazer suas anotações, suas colagens, colocar aqui suas inspirações. Então, gente, kit salvador de vidas que não dá para perder, tá bom? Não deixa para depois.
Não deixa passar essa oportunidade de você construir o seu sonho e de dar esse passo. Se você ainda tiver aí alguma insegurança, eu quero te convidar a experimentar sem compromisso. Por lei, você sabe que você tem 7 dias de garantia? Se você faz uma compra de um produto online, você desiste, não é porque eu sou boazinha não, tá? É porque tem 7 dias de garantia por lei. Eu tenho tanta segurança do poder de transformação que o Viver de Cerâmica tem, que eu te dou 15 dias de garantia. O que significa isso? Você vai entrar no curso, vai assistir às aulas, você vai participar do nosso primeiro encontro ao vivo, que é a nossa aula inaugural. Você vai começar ali a consumir o conteúdo e se você perceber em até 15 dias que não é para você, que não era nada disso que você queria, que não atendeu sua necessidade, é só você mandar um e-mail, simples assim, e você vai ter o seu dinheiro de volta. Eu não vou nem ficar sabendo, tá? Não se preocupa de falar, mas eu vou fazer, ela vai saber. Não tem problema. A gente continua sendo amigo, continua me seguindo lá no Instagram, a gente vai continuar batendo papo nas nossas lives de quinta-feira, tá tudo certo. Eu só quero que você venha se fizer sentido para você. Não tem por que eu querer você aqui se não é para você estar comigo. Então, dá essa chance de experimentar. Experimenta e se você entender que não é para você, você tem 15 dias para decidir, tá bom? Ou seja, você não tem nada a perder. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigada de você ter vindo comigo até aqui. Coloque em prática tudo isso que a gente viveu nesses dias, porque dá para ter uma vida muito melhor, mais transformadora, cheia de cerâmica, cheia de arte e mais lucrativa também. Então eu te espero hoje à noite na nossa live para eu poder tirar todas as dúvidas sobre esse próximo passo, se tiver ficado ainda alguma dúvida também aqui sobre essas aulas. E amanhã de manhã você já coloca seu despertador para tocar, que eu quero poder te dar as boas-vindas dentro dessa nova turma do Viver de Cerâmica. E amanhã à noite, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai ter o nosso sorteio. Premiação também da pessoa mais engajada, lembra? Você está lá comentando em todos os posts, fazendo seus stories? Então, garante sua presença na live para você não perder. E não esquece de olhar o quiz aqui embaixo para você poder participar do sorteio, tá bom? Te vejo na live hoje à noite, logo mais às 8 horas. Beijos e até lá! Meu nome é Rafael Paracellos, eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Junqueirópolis, uma pequena cidade, 20 mil habitantes, e eu faço cerâmica há aproximadamente 5 anos. O Viver de Cerâmica ele veio em um momento que eu estava fazendo uma pesquisa de transição de carreira. E nessa transição de carreira, nessa pesquisa por uma outra alternativa para sobreviver, acabei encontrando a cerâmica. Então a Carol ainda não tinha lançado o curso, não conhecia a Carol ainda, mas já estava decidido de que seria isso a minha alternativa, é o que eu queria fazer, trabalhar com cerâmica. Vendi minha moto, comprei um torno e tudo online, tudo sozinho na minha pequena cidade, eu comecei a treinar. Comprei livros, vídeos de internet, nada dava certo no começo, o torno ficava instalado na minha lavanderia, que é até hoje o ateliê, mas ficava lá no cantinho, não tinha cobertura, tinha só um sobradinho, o chão todo de cimento. E aí esse torno instalado lá e todo dia, chegava do trabalho, vinha e treinava torno. Mais ou menos uns 6 meses depois que eu comprei o torno, que eu conheci a Carol. Que aí mudou mesmo essa visão do que é a possibilidade de, fato, viver de cerâmica. O impacto que o curso teve na minha vida é que antes eu sabia que eu queria fazer aquela peça, eu queria construir um bowl e eu queria vender isso. Mas eu não sabia como, não sabia por onde, não sabia os caminhos, não sabia nada. Então, o foco naquele momento era eu aprender a fazer aquilo. Então, seria para um processo a longo prazo, 10 anos, quem sabe um dia eu posso viver disso, né? Então, quando eu comprei o curso, quando eu comecei a fazer o curso, acelerou muito esse processo, porque o viver de cerâmica ficou mais próximo de uma realidade. Então, fui treinando, acompanhando, fui acompanhando os vídeos, e aí você vai aprimorando e tendo uma noção mais profissional do que é todo esse universo da cerâmica. Então ele adiantou muito esse meu caminho para de fato viver de cerâmica. Essa é o grande impacto que teve do curso na minha vida, porque quando eu comprei o curso do Viver de Cerâmica, 1 ano depois eu já comecei a viver de cerâmica, que foi quando eu fiz a transição de carreira, fiz com calma, fiz uma reserva
E depois o curso, acabei o curso, continuei treinando, assistindo o curso várias vezes. E depois de um tempo, pedi a demissão e comecei a, de fato, viver de cerâmica. Porque enquanto eu fazia o curso, enquanto eu estava no meu outro trabalho, eu já chegava do trabalho, dava aula, já tinha aluno. E aí foi nesse processo acontecendo. E depois, um determinado momento, conversei com a Carol, perguntei o que ela achava sobre sair do emprego, se ela achava que dava certo e tudo mais. Foi quando eu decidi, de fato, pedir as contas. Recebi uma contraproposta, recebi um aumento, e aí foi difícil sair nesse momento. Então, o que eu tinha previsto de renda do ateliê, eu recebi uma proposta maior na minha empresa. Então, eu aumentei a proposta interna do ateliê, então eu tenho que ganhar agora X com o ateliê. E quando eu consegui ganhar X com o ateliê, eu saí de fato do meu outro emprego, pedi as contas e comecei a ficar só no ateliê mesmo. Já saí do meu outro emprego com aluno, já tinham vendas de peças, já estava tudo acontecendo e graças de fato ao Viver de Cerâmica, porque ele estruturou toda essa consciência profissional, né? Não era só fazer uma peça e vender, tem um todo por trás. E o curso ele deixa isso tudo muito estruturado para que a gente tenha autoconfiança nisso. Hoje, vivendo de cerâmica, com as projeções que eu tenho para o ateliê, está muito maior do que eu imaginei. Muito maior mesmo. A parte de aula, a parte dos alunos, a parte de vendas está acontecendo num ritmo que eu realmente não esperava. Eu percebo que quando me coloquei em movimento, as coisas foram acontecendo. O importante, depois de ter tido essa experiência, eu acredito que isso é o que importa, você estar em movimento, e é o que aconteceu comigo. Então, projetei vendas, projetei aulas, mas as coisas começaram a acontecer de uma maneira que eu não esperava de fato. Então, a projeção, agora eu vou construir um ateliê novo, porque a demanda ficou maior, porque o espaço já não comporta mais, porque a estrutura já não é suficiente nem para o que eu quero no futuro e nem para a realidade atual, tanto de produção quanto de vendas. Olá, meu nome é Pamela Strano, eu sou ceramista em Atibaia, São Paulo. E o meu maior desafio quando eu entrei no Viver de Cerâmica foi como me organizar para que o meu hobby se tornasse uma profissão. Eu me sentia completamente perdida, não sabia muito bem por onde começar, quais materiais eram realmente necessários ter, como montar um ateliê, não sabia como gerenciar meu tempo, ainda mais sendo mãe de 3 crianças pequenas, conciliar todas as tarefas para mim parecia uma missão completamente impossível. Mas depois que eu entrei para o Viver de Cerâmica, além de todo o aprimoramento técnico, conhecimento teórico, que foram super importantes, eu também aprendi como gerenciar melhor o meu tempo, as minhas finanças e tudo aquilo que foi necessário para que eu realmente me tornasse uma ceramista profissional. Hoje eu tenho meu ateliê, que foi montado com orientação da Carol de uma forma super funcional. Aumentei muito a minha produção e também a qualidade das minhas peças. E ver e admirar o trabalho de ceramistas que participaram de turmas anteriores à minha foi o que me fez confiar na Carol e apostar no curso, o que valeu muito a pena e transformou completamente a minha vida profissional. Meu nome é Raquel Castelar, eu sou do Rio de Janeiro e hoje moro em Miguel Pereira, que é interior do Rio de Janeiro. Eu faço cerâmica inicialmente como hobby há cerca de mais ou menos 8 anos. No entanto, eu entendi a cerâmica como uma prática no meu cotidiano nos últimos 4, 5 anos. Foi quando eu decidi realmente levar a cerâmica e viver da cerâmica. Em 2021, o Viver de Cerâmica me apareceu como um divisor de águas. E foi nesse momento que eu entendi que não dava mais para viver sem a cerâmica. Antes do Viver de Cerâmica, eu não tinha um ateliê, né? Eu entendi a necessidade de ter um ateliê, de ter um espaço estruturado, equipado, depois do Viver de Cerâmica. Antes, eu terceirizava, fazia aulas, eu utilizava outros espaços. Mas com o Viver de Cerâmica, eu fui construindo o meu espaço. O que mudou depois do Viver de Cerâmica, mudou tudo. A minha vida, a minha rotina, o meu cotidiano, as minhas relações, as minhas expectativas, tudo mudou. Não é só viver e ter um empreendimento de cerâmica, é ter um negócio, é entender que aquilo ali
me movimenta, mas ao mesmo tempo é ser realizada todo dia. É todo dia a busca, o resultado e a realização. A minha maior conquista com viver de cerâmica, na verdade eu fui entendendo que eram conquistas, porque com a cerâmica eu aprendi a vibrar com as conquistas, a recebê-las entendendo que era merecimento. Isso é uma constância para mim, é um trabalho meu, pessoal, interno, mas quando eu comecei a fazer cerâmica, para vender cerâmica, comecei a me divulgar como uma professora de cerâmica, eu tinha muito a sensação de que ninguém ia me ver, ninguém ia gostar, ninguém ia querer comprar uma peça minha. E as realizações foram aos poucos. Eu tive uma primeira realização quando eu fui procurada para atender uma encomenda. Eu tive uma outra realização quando eu fui procurada para dar aula de cerâmica. E hoje, a minha última realização é perceber que o meu ateliê está pequeno, que eu posso fazer mais, e eu enxergo isso hoje como uma grande conquista. E são conquistas atrás de conquistas, né? Hoje eu vivo de cerâmica. Claro que é uma construção constante. Por exemplo, quero aumentar o meu ateliê. Então, é investimento. Então, hoje, o que a cerâmica me traz é tudo revertido para o meu espaço, mas eu não tiro mais R$1 do bolso. O Viver de Cerâmica, a Carola Maita, foi um divisor de águas para mim, porque através do Viver de Cerâmica, eu entendi a amplitude das possibilidades e eu consigo reconhecer os meus pares nesse meio. E é uma comunidade, a gente se ajuda. Tem pessoas que hoje eu estou conhecendo aqui na imersão e que eu já falei com elas, já me ajudaram, eu já pedi ajuda para outros ceramistas que estão na comunidade do Viver de Cerâmica. Então, assim, é um círculo que você forma ali e que a gente se apoia muito. Então, eu hoje não me vejo fora dessa comunidade, eu preciso estar nela em constância, porque é um suporte, é o acolhimento que a gente precisa e é o nosso mercado. Então, hoje eu enxergo o Viver de Cerâmica necessário para quem hoje tem um ateliê produtivo, para quem hoje trabalha com a cerâmica. Meu nome é Cristina Mussolza Porto, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, e eu sou aluna do curso Viver de Cerâmica, da Carola Maita. A cerâmica entrou na minha vida de forma muito despretensiosa, quando eu fui fazer um curso de torno, e fiz lá o meu pratinho, fiz o meu vaso, fiquei apaixonada por tudo isso e com aquele gostinho de quero mais. Então, pesquisando, eu encontrei a Carol e eu vi o depoimento de alguns ceramistas que passaram pelo curso da Carol e que hoje têm uma carreira de sucesso na cerâmica. Então, eu percebi que não era apenas um curso de modelagem, era realmente um curso de formação em cerâmica. E aí eu ganhei de presente, de Dia das Mães, e pensei, pronto, essa é a oportunidade de eu começar a fazer para valer e de aprender de forma correta. Eu transformei o escritório do meu apartamento em um pequeno ateliê, saí, comprei o meu primeiro pacote de argila e comecei. E eu fui assistindo as aulas onde eu comecei a entender sobre todos os materiais, sobre os processos, sobre as queimas, e eu realmente comecei do zero. As aulas online foram muito importantes para mim, porque eu conseguia assistir essas aulas quantas vezes fossem necessárias, de acordo com a minha dificuldade, e eu fui aprendendo junto com a prática, e isso foi muito bom para mim. Hoje eu estou num espaço maior, eu já tenho as minhas bancadas, eu já tenho as minhas ferramentas, eu já tenho o meu torno, eu ainda não tenho forno, mas eu já consegui fazer todo o processo, do começo ao fim, e eu já tenho peças prontas e que ficaram lindas. E o meu projeto é Viver de Cerâmica, então eu estou seguindo o passo a passo do curso, que tem pessoas incríveis, que dão dicas ótimas, que nos ensinam muita coisa, e eu sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender. O curso é maravilhoso. A gente tem informação sobre todo o processo de produção, sobre detalhes técnicos, organização, criação, financeiro, vendas, enfim, todo o processo para a gente ter sucesso nesse universo da cerâmica. E eu sei que é a minha persistência e minha dedicação que vão me fazer vencer. E vai dar certo. Obrigada, Carol. Eu me chamo Mariana Miorali, sou de Marília, São Paulo.
Eu faço cerâmica há 5 anos. Na verdade, eu era, né, concursada, eu trabalhava num banco, né, eu era bancária há 15 anos. E até então, meu ateliê era na minha casa, num quarto improvisado. E depois do Viver de Cerâmica, eu migrei para um espaço que hoje eu dou aulas, enfim, produzo e acolho muita gente nesse espaço que é bem gostoso. Antes do Viver de Cerâmica, eu sentia que eu não tinha tanto um direcionamento ou então um apoio, um lugar ou alguém que eu pudesse confiar, contar e me inspirar especificamente, principalmente para tornar isso como uma profissão. E depois do Viver de Cerâmica, isso fluiu de uma forma sem igual. Depois do Viver de Cerâmica, eu senti uma segurança mesmo em relação à produção de cerâmica artesanal, além de toda uma questão de gestão de ateliê. Ele é muito, o curso em si, né, ele é muito completo, então te dá esse norte, te dá realmente um conhecimento que antes, possivelmente, eu poderia estar perdida nesse sentido. A cerâmica, com o Viver de Cerâmica na minha vida, ela me trouxe mais até do que eu imaginava. Ela me trouxe uma qualidade de vida, ela me trouxe uma profissão que eu amasse, ela me trouxe um forno, ela me trouxe conexões com pessoas e principalmente a possibilidade de poder reverberar isso em outras pessoas, esse sentimento que eu tenho em relação à cerâmica, eu poder passar para outras pessoas também. Se há 5 anos me falassem, olha Mariana, hoje você vai estar vivendo de cerâmica, enfim, com toda a experiência que eu tenho hoje, o meu ateliê e essa nova profissão, porque eu fiz uma transição de carreira, antes eu era bancária concursada, não imaginaria isso, ao contrário. Então eu ia realmente imaginar que isso não fosse possível, e foi. Hoje eu vivo de cerâmica, só de cerâmica, e eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou realmente muito realizada com a minha profissão hoje, que assim, eu nem chamo como uma profissão, é realmente uma experiência que eu amo fazer parte. E para quem pensa hoje em fazer realmente a cerâmica, seja como hobby, né, a cerâmica artesanal como hobby ou como profissão, eu indico, sem pestanejar, o curso da Carol, a Carol e toda essa equipe que envolve tudo que acontece aqui, porque é diferenciado, é encantador e é realmente uma troca muito grande entre todo mundo.